Irmãos, como eu falei, na próxima semana nós iniciaremos em nosso retiro um tema muito importante para, para a vida da igreja local, a vida da igreja. Esse tema do nosso retiro é o aconselhamento e a igreja local cuidando uns dos outros como corpo. Mas enquanto esse momento não chega, eu gostaria que desde já nós pudéssemos refletir um pouco sobre esse assunto. Refletir em por que esse é um tema tão importante para a igreja do Senhor, para a nossa igreja, para cada um de nós. Refletir por que esse tema é relevante para nós. Para isso, hoje pela manhã nós olharemos mais uma vez, porque já vimos algumas vezes esses princípios e esses textos que nós veremos aqui, mas nós olharemos mais uma vez para uma relação que é, ao mesmo tempo, vital para cada crente, para a igreja do Senhor, mas também, infelizmente, é um tema que é muito negligenciado por nós. Infelizmente. Nós já falamos aqui diversas vezes sobre o perigo do consumismo, de como crentes se tornam consumidores do evangelho, pensando, sugando, como, na verdade, parasitas que se alimentam de algo sem gerar vida. Nós já estudamos aqui, e inclusive acabamos de refletir sobre isso, estudamos sobre o discipulado cristão, sobre como o discipulado e a evangelização, né, são aspectos de quem nós somos, como cristãos, como filhos de Deus. E esses temas estão todos interconectados com essa relação que nós iremos lembrar aqui e refletir mais uma vez aqui. Que é a relação que dá tema à mensagem de hoje. Quem ama a Deus, cuida dos seus irmãos. É essa relação direta que nós vemos e já vimos por diversas vezes. Quem ama a Deus, cuida dos seus irmãos. Necessariamente. E esse cuidar aqui, meus irmãos, eu fiz questão de colocar esse tema como quem ama a Deus cuida dos seus irmãos e não quem ama a Deus ama os seus irmãos. Esse cuidar aqui é essa expressão concreta do que significa amar ao irmão. Porque você pode dizer muito facilmente que você ama a Deus e que você ama ao seu irmão. Mas esse cuidar é essa expressão concreta do que significa amar os seus irmãos. É nesse cuidado que esse amor é manifestado. Observem que esse cuidado não é apenas uma afeição, não é apenas um sentimento que nos une, mas é um compromisso que está sustentado pelo amor de Deus, por aquilo que recebemos do Senhor. Nós iremos ver isso hoje. E isso é importante, meus irmãos. É importante, porque não é um cuidado simplesmente material, embora também seja. João fala sobre isso. João destaca isso. Esse não é um cuidado que atende somente às questões superficiais da vida do irmão, embora também esse seja um aspecto, mas é algo que vai muito além, que olha para a eternidade, que olha para o reino de Deus, para o mundo por vir. Porque, percebam, assim como um pai que se preocupa e que se coloca constantemente se esforçando para alimentar o seu filho, para suprir todas as necessidades do seu filho, se este não faz isso apontando o seu filho para Cristo, esse falha no amor para com seu filho. Da mesma forma, o crente que não cuida do seu irmão, olhando para a eternidade, olhando para as implicações da vida do irmão em relação à sua eternidade, buscando moldar o seu irmão a Cristo constantemente, este também, se não faz isso, também falhou no amor para com seu irmão. E observe, irmãos, não importa o serviço que ele desempenhe, não importa, e eu quero, por favor, junto com os irmãos, refletir de maneira muito direta e muito clara sobre isso.
não importa o serviço que você desempenhe na igreja do Senhor, e eu não estou aqui descartando o serviço, nós sabemos que o serviço na igreja do Senhor é algo que faz parte de quem nós somos, servir ao Senhor, servir aos irmãos, mas não importa o serviço que você faça, se esse serviço não é acompanhado pelo cuidado mútuo, o cuidado para com a vida do irmão, se esse serviço não é colocado como uma forma de glorificar a Deus, de edificar ao irmão, você não está servindo ao Senhor. Não está. Não adianta. Não adianta fazer o que for aqui. Desde a limpeza, pregação, mesa de som, instrumento, cantar. Não adianta se isso não for feito com o objetivo de glorificar a Deus e de cuidar do irmão. Nesse aspecto maior de cuidar do irmão. De conduzir o irmão a Cristo, você não está servindo ao Senhor. Nós olharemos para essa relação conduzidos por aquele que mais falou sobre amor nas Escrituras. João, o apóstolo do amor. Nós veremos como o apóstolo João, ele entrelaça inseparavelmente essa relação de amor a Deus e amor aos irmãos. De amar a Deus e ser impulsionado, independente do custo, independente do sacrifício, impulsionado a cuidar do seu irmão. João fala isso o tempo todo na sua epístola. João descreve as palavras do Senhor Jesus Cristo o tempo todo em seu evangelho. Aquele que ama a Deus, mas não cuida dos seus irmãos. Nós lemos aqui hoje. Não ama também o seu irmão. É mentiroso. Não ama a Deus. Nós veremos aqui uma progressão de 3 pontos para que então possamos chegar no nosso objetivo final. Então nós veremos 3 pontos que estão progredindo para que cheguemos nessa relação. Quem ama a Deus, cuida dos seus irmãos. Primeiro ponto, nós veremos que nem todos sabem o que é amor. Nem todos. As pessoas desse mundo acham que sabem o que é amor. Frequentemente, todos acham que sabem o que é amor. Mas aquilo que nos é revelado aqui é que nem todos sabem o que é amor. Nem todos sabem. Segundo ponto, é a essência do amor. Porque o Senhor revela o que é amor. O Senhor revelou e manifestou o seu amor. A essência do amor. E por fim, chegamos no nosso terceiro ponto, que é quem ama a Deus, cuida dos seus irmãos. Que é o efeito desse amor. A consequência desse amor. Primeiro ponto, então, meus irmãos, nem todos sabem o que é amor. Em sua primeira epístola, o apóstolo João, ele traz continuamente como tema o amor. E nós vimos na exposição desse livro que o apóstolo João ele faz isso entrelaçando o tema do amor com o tema da fé, do crer em Cristo Jesus e da obediência ao Senhor. Então, esses temas são 3 pernas de uma mesma corda, né? Estão sempre entrelaçados. Fé, obediência e amor. Fé, obediência e amor. Mas quando o apóstolo João fala sobre amor, em cada uma dessas vezes nós temos... Ele começa no capítulo 1 de maneira um pouco mais discreta. No capítulo 2 ele avança nesse entendimento. 3 e 4 fala muito sobre amor. E no 5 ele inicia o capítulo 5, que é o último, tratando também sobre o tema do amor. Mas em cada uma dessas vezes que ele trata sobre o amor, nós temos 2 características que são muito marcantes no ensino de João sobre o amor. Na primeira delas, João deixa claro, se alguém ama a Deus, se alguém diz que ama a Deus, se alguém acha que ama a Deus, esse também ama os seus irmãos, os filhos de Deus, o povo de Deus. É isso que nós veremos já já, quando finalizarmos a mensagem. João está ensinando aqui continuamente nessa epístola que não existe amor a Deus sem que esse amor que você diz que tem pelo Senhor, ele seja manifestado também aos pecadores, miseráveis, teimosos e tão difíceis de amar, mas a quem Deus amou. Não há possibilidade de amar a Deus sem amar a estes a quem Deus amou. E aqui já dá para sentir, irmãos, a realidade desse amor.
Dá para sentir. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil amar você. Não é fácil amar esse pecador teimoso, difícil, cheio de pecados, de problemas. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Não é porque o santo bateu que nós amamos. Não é porque nós temos afinidade, porque nós conseguimos perceber que em alguns nós compartilhamos histórias de vida semelhantes, nós compartilhamos desejos semelhantes. Não é por isso. Vai muito além de você. E você precisa perceber isso de maneira urgente. Porque na vida da igreja local sempre existirão aqueles a quem você acha mais fácil e aqueles a quem você acha mais difícil amar. Só que é exatamente naqueles que você acha mais difícil amar que você terá a grande oportunidade de exercitar o amor de Deus e de perceber de maneira muito clara e evidente esse amor de Deus ali sendo manifestado. E é aí que nós entramos na segunda característica de João quando ele fala sobre amor. Quando João fala sobre amor em suas epístolas, ele descreve o amor como sendo uma evidência de que alguém nasceu de novo. Não algo que possa ser fabricado pelo homem, mas algo que é compartilhado da natureza divina. Algo que somente aquele que nasceu de Deus, que nasceu do alto, pode manifestar uma marca de que este foi feito filho de Deus. Porque esse amor só é encontrado em Deus, naqueles que são nascidos de Deus. É isso que nós lemos hoje, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos abrir vamos manter a Bíblia aberta. Em 1 João nós veremos alguns versículos, não somente no capítulo 4, mas nesses versículos 7 e 8 nós encontramos o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É uma evidência muito clara de que o amor é a marca que revela aquele que nasceu de novo. O mundo, irmãos, e João faz esse contraste no capítulo 3, o mundo não conhece a Deus. Consequentemente, o mundo não ama, o mundo não sabe o que é amor. E nós temos percebido isso a cada dia que passa. Este mundo ele tem cada vez mais distorcido, tem cada vez mais corrompido o significado do amor. Muito é dito sobre o amor, mas tudo mentira. Este mundo não sabe o que é amor. E isso, irmãos, infelizmente, se nós não estivermos atentos, protegidos, isso tem sido pouco a pouco empurrado em nossa mente. É empurrado um amor que não se submete. Um amor que vem de um falso empoderamento. Mas isso não é amor. É empurrado um amor que não se pode questionar, porque toda forma de amor é válida. Mas isso não é amor. É empurrado um amor que não disciplina, que não pode utilizar aquilo que o Senhor nos deu como instrumento de amor, que é a disciplina, seja para os filhos, seja em meio à igreja, mas isso não é amor. Porque isso manifesta, na verdade, falta de cuidado. Manifesta que aquele não se importa com as consequências daquilo que está sendo feito na vida daquele que deve ser disciplinado. É isso que o mundo tem tentado empurrar. O amor que o mundo professa, irmãos, é na verdade ódio. E João fala sobre isso. Por quê? Porque esse amor não vem de Deus. E por mais que muitas vezes
possa parecer, em meio ao discurso do mundo, um discurso que inclui a todos, um discurso que desculpa a todos, que perdoa a todos, por muitas vezes possa parecer que que o mundo fala é sobre amor, mas não é, porque esse discurso ofende a Deus e afasta de Deus, logo não é amor. Não é amor. Não se engane, irmãos. Não compreender o que é amor é a natureza, é o que é de natural, é o que é comum para o homem caído. O homem caído não compreende o que é amor. Dessa forma, o amor, o único e verdadeiro amor, o amor que procede de Deus, é uma marca indubitável, incontestável, indiscutível de que alguém é filho de Deus. E esse é o primeiro pontinho dessa primeira parte que nós estamos vendo. O amor é essa marca. Olha o que o apóstolo João escreve sobre isso. 1 João capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 João capítulo 3, versículos 10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Observem, João está dizendo que dá para diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que mensagem foi essa, irmãos? João está aqui reproduzindo aquilo que ele ouviu do Senhor no seu evangelho, João capítulo 13. Vá para João capítulo 13, mas não desmarque 1 João, nós vamos já voltar para esse versículo aí. João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo está falando aos seus discípulos. A partir do versículo 34, vamos ver somente o versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou. O Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor aqui é a marca, é a evidência de que estes eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. O amor uns para com os outros. Volta para 1 João, a partir do versículo, continuando do versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João agora vai dar o exemplo do mundo, daquilo que o mundo pode oferecer, que não é amor, por mais que ele diga que é, e aquilo que está nos filhos de Deus. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. João está aqui interpretando Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, e está aqui mostrando que Caim matou Abel porque estes tinham naturezas distintas. Por que as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas? Porque estes possuíam naturezas distintas. Um amava Deus, outro não. Um foi alvo do amor de Deus, outro não. As obras de Caim eram más, porque vinham de um coração que era mau. E João aqui coloca Caim como o padrão do mundo. Aquele que não sabe o que é amar, que mata o próprio irmão, se for necessário. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João deixa muito claro a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo e o mundo. Mas alguém poderia dizer aqui, diante das palavras de João, alguém poderia dizer, sim, perfeito, João, eu sei, ok, eu sei o que é amor. Sim, apóstolo João, eu amo, eu tenho amor em meu coração, eu não odeio ninguém, eu jamais seria como Caim, eu jamais mataria alguém, eu jamais assassinaria alguém, eu sou uma pessoa boa. Mas João se antecipa a esse discurso. E no versículo 16, ele diz algo importantíssimo. Ele diz, nisto conhecemos o amor. Opa!
João está trazendo uma mensagem aqui. Nem todo mundo conhece. É preciso conhecer o amor. Nisto conhecemos o amor. Nós não vamos continuar nesses versículos, que vai ser o ponto 2. Mas observe como o apóstolo João utiliza essa mesma estrutura em diversos momentos. Ele está marcando aqui, ele está deixando muito claro que o amor é uma evidência, uma marca de que alguém passou da morte para a vida, de que alguém é filho de Deus, mas também que nem todos conhecem, nem todos sabem distinguir essa marca. Nem todos sabem o que é amor. Ele usa essa mesma estrutura em vários textos. Capítulo 4, como nós lemos, João faz uma advertência acerca do amor. Ele diz, nós já lemos aqui esse versículo 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o que ele diz no versículo 9 em seguida, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto foi revelado. Essa palavra manifestar traz essa ideia de ser revelado, de tornar-se visível. Ela vem de uma outra palavra que significa aparecer, brilhar. Então, nisto foi revelado o amor de Deus. Versículo 10. Nisto consiste o amor. João vai trazendo essa estrutura de que, olha, você até acha que sabe o que é o amor, mas você não sabe. Eu vou lhe dizer o que é o amor. Nisto consiste o amor. Nisto se manifestou o amor. João se preocupa, irmãos, em deixar claro que nem todos sabem o que é amor. Por isso ele precisa explicar enfaticamente, várias vezes. E é exatamente assim que ele abre os seus últimos versículos. Quando ele vai fechar sua epístola, no capítulo 5, ele inicia dizendo assim, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Mas olha o que ele diz no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Opa! Olha aí de novo. Talvez você ache que sabe o que é amor. Talvez você ache que tem amado os seus irmãos, tem amado aqueles com quem você convive. Talvez você ache que tem amado. Mas isso só acontece em devoção e em obediência ao Senhor. É isso que ele está explicando no versículo 5. Tem uma relação direta aí. Você precisa discernir isso. João está insistindo aqui, meus irmãos. Certifique-se de que você realmente conheceu, experimentou, foi alcançado por esse amor. É isso que ele está marcando através dessa estrutura. Não é o que você sente que vai garantir isso. Não é. Amor não é uma sensação, porque sensações passam, sensações se vão, mas o amor não passa. Entendam, irmãos, quando nós começamos a falar dessa forma, pode de alguma maneira sugerir que o amor é algo frio, que o amor é algo que é mecânico, sem emoções, mas de forma nenhuma, de maneira nenhuma, isso é verdade. Mas a essência do amor não está naquilo que nós sentimos, porque o sentir, as emoções, que são emoções reais e maravilhosas que nós temos em meio ao amor de Deus, em meio à expressão do amor de Deus, tudo isso são consequências naturais de estarmos vivos, de termos recebido vida em Cristo, mas é ao mesmo tempo muito perigoso para você confundir as sensações dessa vida que nós recebemos em Cristo com as sensações que você ainda tem da natureza do velho homem, do homem caído. Nós somos encharcados por sensações e emoções. Temos que ter muito cuidado em discernir isso. A essência do amor não está naquilo que nós sentimos, e sim naquilo que nós recebemos do Senhor. E nós veremos já mais sobre isso. Por enquanto, em meio a esse ponto, eu gostaria que você refletisse, pensasse aí. Você sabe o que é o amor? Essa é uma pergunta muito importante, que nós consideramos muitas vezes tão abstrata.
Sim, eu sei o que é amor. Como você garante que você sabe o que é o amor? Quais são as evidências disso? Você sabe o que é amor? Ou será que pouco a pouco, talvez até sem que você se dê conta disso, este mundo foi moldando em você um entendimento distorcido sobre o que é amor? Irmãos, isso é desesperador e por isso que é tão importante essa reflexão. Será que o nosso entendimento sobre amor, sobre o que é o amor que vem de Deus, será que isso em algum aspecto, em alguma maneira, mesmo que minimamente, tem sido distorcido por esse mundo, moldado por esse mundo, e isso reflete na forma como nós expressamos esse amor? Será? Você pode fazer exercícios que tentem visualizar isso. A forma como você, por exemplo, o exercício que nós fizemos hoje aqui, mais uma vez nesse domingo, sobre a evangelização semanal, discipulado semanal, é uma forma maravilhosa de verificar isso. Se nosso entendimento sobre amor tem sido manchado por esse mundo. Nós veremos, já já, o que é o amor de Deus. Será que isso tem sido manchado por esse mundo? Olhe para o seu casamento, olhe para os seus filhos, olhe para os seus irmãos, para a sua igreja. O verdadeiro amor é visto em você. Estes testificam, estes podem testificar de que você realmente sabe o que é amor. Eles têm experimentado as consequências desse amor que tem sido comunicado através de você. Eles são testemunhas suas. Irmãos, isso é muito importante de refletir, isso é muito importante de nós buscarmos evidenciar, porque isso exige muita luta. A sua carne tentará te vencer. Não se engane. Não se engane. A sua carne se levantará, certamente, todas as vezes que for possível e necessário expressar esse amor que vem de Deus. A sua carne lutará contra você. Talvez não pela demonstração do ódio assassino de Caim. Não assim. Não espere isso. Ou pelo menos eu espero que você não imagine isso. Não porque você vai se comportar como Caim. Não é isso. Mas pela omissão e pela apatia que também matam. Omissão e apatia também são manifestações em escalas diferentes, mas tão perigosas quanto do ódio assassino que foi visto em Caim. É por isso que é tão importante falar sobre isso, porque a omissão e a apatia no cuidado com os irmãos, que é a expressão mais concreta desse amor de Deus, essa apatia, essa omissão também matam. E muitos têm morrido. Muitos têm morrido por conta da apatia, da omissão e da falta de cuidado. Talvez até aqui, irmãos. Se nós não estivermos atentando para isso continuamente, talvez até aqui alguns estejam passando por necessidades e dificuldades tão grandes espirituais acerca de amadurecimento, acerca da vida cristã, que se não forem atendidos morrerão. Se os dons que foram entregues a você para o cuidado deste não forem oferecidos, estes morrerão. E aí? Nesse momento, meus irmãos, desculpas não resolvem. Nós somos muito rápidos a dar desculpas, mas desculpas não resolvem. Desculpas do tipo, eu não sabia que isso estava acontecendo. Esse período eu andei tão sem tempo. Eu passei por tantas dificuldades, tantas dores nesses últimos meses. Então não deu para enxergar isso. Eu precisava cuidar de mim mesmo. Olha, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como agir diante dessas coisas. Eu não sou pastor, eu não sei como fazer isso. Mas ignorância não é desculpa, irmãos. Nós já ouvimos aqui várias vezes a citação do grande teólogo, né? Bruce Wayne. O pastor trouxe uma vez essa citação lá do filme do Batman vs Superman, né?
ignorância não significa inocência. Não significa. João não diz em seus escritos: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, desde que consiga um tempinho para fazer isso. João não diz assim: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, a não ser que não saiba como fazer isso. Aí não precisa amar, não. João não diz isso, irmãos. O Senhor nos capacitou a isso. O amor de Deus que nos alcançou nos capacita a isso. O que você precisa é retirar os entulhos que você mesmo, a sua carne e este mundo tem colocado, que tem tapado a sua visão acerca disso. O crente foi capacitado. O dom que o crente recebeu, o dom de amar, como nós cantamos aqui, que foi dado a ele, o capacita a expressar esse amor. É por isso que ele seria conhecido por isso. O Senhor disse: todos os conhecerão quando amardes uns aos outros. Por isso. E é por isso que o próximo passo que nós precisamos dar aqui é refletirmos sobre a essência do amor. Para que possamos olhar e perceber, realmente eu estou amando. Ou eu preciso remover esses entulhos. Eu preciso consertar a minha visão sobre o amor. Eu preciso ser ajudado para que então eu possa ajudar a outros. É aqui que nós damos um segundo passo sobre o que é amor. É aqui que nós encontramos o fundamento para cuidarmos uns dos outros. Segundo ponto, a essência do amor. A essência do amor é o sacrifício próprio e a abnegação. A essência do amor é sacrifício e abnegação. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto foi revelado o amor de Deus. Nisto, o amor de Deus tornou-se visível. É como se o apóstolo João estivesse dizendo assim: você quer conhecer o amor de Deus? Então olhe para cá. Perceba isso. Você quer conhecer o que significa o amor de Deus? Olhe para cá. Veja isso. Deus enviou o seu Filho unigênito. Seu único Filho. Sem igual. O único capaz de pagar o preço pelos nossos pecados. Um preço infinito. O próprio Deus. E ele o enviou, é isso que o versículo está nos dizendo aqui, para que por meio da morte dele, nós recebêssemos vida. Para que por meio do sacrifício dele, nos fosse dado vida. E não porque nós merecíamos isso. Não porque nós éramos bons e fiéis ao Senhor. Nós vimos isso na quarta-feira, em Efésios 2. O texto de Efésios 2 trata isso de maneira maravilhosa. Não porque nós merecíamos, mas um amor gratuito, que não vem por retribuição. Isso é abnegação. Um amor que não espera retribuição, que não pode ser retribuído. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. É isso que João está dizendo aqui. E observe, irmãos, esse é o princípio a ser utilizado para amar uns aos outros. João está instruindo: se alguém ama a Deus, ame aos seus irmãos. Como Deus amou? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. Essa deve ser a sua disposição para cuidar dos seus irmãos. Não por retribuição. Não porque ele pode te devolver de alguma forma, não por troca. Lembra do irmão difícil de amar? Se for assim, você só vai amar aqueles que são fáceis de amar. Aquele que é mais próximo de você. Aquele que pode, de alguma forma, trazer alguma edificação da forma como você espera também. Mas não é assim. Não é assim. Não é por retribuição. Não é porque aquele irmão é bom, é simpático, me agrada. Não. Porque ele é meu irmão. Filho de Deus. E porque Deus me amou primeiro. É isso que
O apóstolo João diz no versículo 19, nós, do capítulo 4 ainda, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não havia nada em nós que de algum modo conduzisse naturalmente a esse amor de Deus para conosco. Foi de maneira graciosa, despretensiosa, altruísta, abnegada que o Senhor nos amou. E é assim que nós devemos amar aos nossos irmãos. Não é uma reação, irmãos. O amor não é uma reação para com os irmãos. É uma iniciativa que deve ser tomada. É por isso que isso muda tudo, inclusive com os irmãos mais difíceis. E eu falo isso porque eu sei que eu sou mais difícil de amar para alguns do que para outros. Assim como existem alguns que são mais difíceis de amar, considerando aquilo que nós formulamos sobre amor, como algo que vem de uma afeição que é gerada. Não é uma reação. Você toma a iniciativa para cuidar do seu irmão, mesmo quando ele não está enxergando que precisa de cuidado, para oferecer a ele e à igreja do Senhor os dons que você recebeu do Senhor para esse cuidado. Isso é importante de ser lembrado. Nós temos visto isso desde a virada do ano, em Efésios 4. É importante. A igreja, os irmãos, cada um de nós precisamos dos dons uns dos outros. E como isso acontece, irmãos? E eu acho que aqui é o mais difícil de compreender com o coração. Com a mente nós compreendemos, nós lemos, é um texto muito claro, mas é difícil compreender com o coração. Como isso acontece? Como Cristo nos amou sacrificialmente. Isso exige da gente. Exige um custo para isso. Talvez essa seja a maior dificuldade. Talvez que por isso é mais fácil amar aqueles que nós temos mais afinidade, porque o custo é menor. Aqueles que são mais difíceis, o custo é maior. O amor de Deus é sacrificial. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos sair agora nos lançando na frente de balas e de carros para entregarmos nossas vidas pelos nossos irmãos. Não é isso que João está falando aqui. Não é somente sobre isso. Quando João escreve que Cristo deu a sua vida por nós, não significa somente que ele morreu por nós, em nosso lugar. É óbvio que significa isso também, mas quando João quer trazer esse aspecto de maneira mais clara, ele utiliza o termo propiciação, como foi utilizado no versículo 10, dizendo que ele foi propiciação pelos nossos pecados. Nesse momento, sim, ele está falando diretamente da entrega substitutiva de Cristo em favor da sua igreja. Mas quando João está aqui no versículo 16, que se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, ele está falando de renunciar a direitos e posses em favor de outros que não merecem. Em abrir mão de si em favor de outros. É aquilo que Paulo fala, ensinando sobre humildade na Epístola aos Filipenses. Em considerar o outro como superior e as necessidades do outro também como importantes. Significa empenhar cada pensamento, cada esforço para o bem do outro. E isso demanda de nós. É, por exemplo, você ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de trabalhar mais e ganhar mais, mas escolher trabalhar menos. Sacrificar isso para ter mais tempo. A moeda mais valiosa dos nossos dias hoje. Para ter mais tempo. Para cuidar. Para ter a possibilidade de enxergar aquilo que sequer você tem enxergado em relação à necessidade do cuidado com o irmão. É um exemplo de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É dar aquilo que você tem de mais precioso. Tempo. Tempo. Aquilo que menos nós oferecemos hoje. Tempo. Tempo para desenvolver conversas simples. Tempo para mostrar como no dia a dia a vida cristã é desenvolvida. Tempo para mostrar como conceitos tão às vezes difíceis e pesados para entendermos, como os conceitos das doutrinas da graça que vimos aqui, a expiação limitada, a perseverança dos santos, a depravação total,
com conceitos como esse têm aplicação direta na vida dos santos. Mas para isso é preciso tempo. E o púlpito, ele capacita os irmãos a isso. Mas é no dia a dia que isso vai florescer, irmãos. Isso é cuidado. Isso é aplicar aquilo que você tem sido capacitado na vida do outro em meio à vida comum. Mas para isso necessita tempo. E tempo, para conseguirmos tempo, é necessário sacrifício nos dias de hoje. Talvez há décadas atrás não, mas hoje sim. É necessário o sacrifício. O Senhor Jesus, em todas as suas ações, não só na sua morte, em todas as suas ações, ele mostra a perfeita expressão do amor de Deus, em cuidar daqueles que são amados. É isso que ele faz. É por isso, meus irmãos, que João, ao aplicar isso para as igrejas que ele está escrevendo, ele traz uma aplicação muito prática e cotidiana. Como é que ele aplica isso? Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 17 do capítulo 3. João está fazendo uma aplicação diária de uma necessidade, de um exemplo de necessidade. Mas aqui nós temos um princípio que se aplica a qualquer que seja a necessidade dos irmãos, a qualquer que seja o cuidado para com os irmãos. Da mesma forma, aquele que vê o irmão padecendo a necessidade de conforto, de exortação, de ser direcionado, aquele que vê o seu irmão se desviando do caminho do discipulado, do caminho de seguir a Cristo, e simplesmente o despede, como pode estar nele o amor de Deus? Como? Como o irmão Tiago compartilhou hoje da sua conversa com um colega de trabalho, aquele que vê alguém clamando, não é um irmão, mas vê alguém clamando por socorro e não compartilha com ele aquilo que pode resgatá-lo, como? Como pode haver ali o amor de Deus? Que não se importa, que não se gasta para isso. O amor é sacrificial, meus irmãos. Observe aqui que João não ordena que ele não diz que aquele que nasceu de novo, que aquele que ama, ajude o seu irmão. João diz que se a necessidade do irmão não conduz naturalmente a socorrê-lo, seja qual for essa necessidade, o amor de Deus não está presente ali. Nós não refletimos o suficiente sobre isso. Nós logo aplicamos para o morrer fisicamente pelo irmão. Mas se você, meu irmão, não é capaz de renunciar a coisas ridicularmente inferiores, como as coisas desse mundo são, se você não é capaz de renunciar a isso, como você seria capaz de dar a vida em favor de seus irmãos? Se nem sequer, muitas vezes, nós enxergamos tais necessidades. Como? E é aqui que entra a grande luta. O sacrifício e a mortificação da carne, irmãos. Porque é por isso que eu falei que é difícil compreender com o coração. É o mais difícil. Porque quando nós nos colocamos diante dessa necessidade do irmão, a nossa carne grita. Ela esperneia. Porque ela quer ser cuidada. Porque cuidar do outro sempre implica, em algum aspecto, irmãos, não tenham dúvidas disso. Cuidar do outro sempre implicará em abrir mão do cuidado de si mesmo, e isso em favor de alguém que a nossa carne considera como sendo menos merecedor do que nós mesmos. É por isso que o combate a isso é a humildade, que é considerar o outro como superior, a necessidade do outro como importante também. Porque no momento em que nós vermos, ou quando estivermos fechando os nossos olhos, para que não possamos enxergar a necessidade do irmão, a nossa carne irá gritar, dizendo, não, você é mais importante. Não, você precisa mais de cuidado agora. Não vale a pena gastar o seu tempo com este. Este não renderá frutos o suficientes. Você tem coisa mais importante para fazer. A carne gritará, dizendo que o cuidado para com você mesmo é mais importante. E dizendo também que este que está necessitado
é menos merecedor do que você. Mas isso é a carne gritando. E nós precisamos ser mais intencionais, mais ativos nesse combate à carne, nessa mortificação da carne. De perceber isso, irmãos. E fazer aquilo que agrada ao Senhor e que mortifica a carne, que mata a carne. Quando nós somos levados pela carne, nós perdemos. São nesses momentos que vem a luta, porque nós não queremos perder. Nós não queremos perder, seja lá o que for. Tempo, recursos, não queremos perder a afeição. Nós achamos que se formos, por exemplo, cuidar do irmão que está necessitado de uma exortação, de uma condução em relação a como ele deve aplicar a doutrina bíblica, a sã doutrina em sua vida, nós achamos que ele vai deixar de falar conosco, por mais que ele não deixe de falar, mas as coisas vão ficar estranhas, né? Eu vou me indispor com o irmão, vai ficar difícil. Ele não vai saber como fazer isso, como reagir a isso. Mas é a carne falando, meu. Porque você não está, porque amor não é preocupar-se primeiro com aquilo que você vai receber em troca, mas sim com o cuidado do irmão, com aquilo que ele necessita, com aquilo que precisa ser feito. Na essência do amor está o sacrifício em favor de outros. E sacrificar-se dói, irmãos. É por isso que o nome é sacrifício. Porque dói. Dói, demanda, custa, nos faz perder algo. Sempre que você precisar sacrificar-se em favor de outro, você vai perder alguma coisa. Não tenha dúvida, vai perder. A questão é o entendimento, e aí é que está a chave, meu irmão. É o entendimento do valor daquilo que você está perdendo diante do valor da igreja do Senhor. Do valor do seu irmão que está em Cristo. É isso, irmãos. É exatamente isso que nós vemos em Efésios, capítulo 5. É maravilhoso perceber isso. Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Nós vemos aqui como o amor de Deus, o verdadeiro amor, nos faz enxergar valor nessa perda, porque podemos enxergar o valor daquilo que estamos ganhando quando perdemos isso. Da vida do irmão que estamos ganhando, da edificação da igreja que está sendo ali edificada por meio disso, por meio daquela perda. É isso. Olha o que Paulo diz. Capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela, sacrificou-se por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim o Senhor Jesus Cristo vê a igreja, assim é o valor da igreja diante dos olhos do Senhor. E foi assim, irmãos, que ele a via quando ele se entregou por ela. Mas não era assim que a igreja estava naquele momento. Mas ele via a igreja como ela é, na plenitude da obra que certamente será realizada. É isso, enxergava o valor dela. E por isso sacrificou-se. É isso, irmãos. Será que você tem visto o valor dos seus irmãos? Não o valor que ele carnalmente às vezes tenta deixar claro, porque nós fazemos isso, mas o valor de Cristo nele. O valor dele por ele estar em Cristo. O valor dele por ele ser parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Esse valor tem te constrangido a sacrificar-se por ele, ou você tem conseguido manter apatia e ausência, afastamento, omissão em meio às necessidades do irmão? E observem, irmãos, se você tem pensado assim, agora, não, mas eu não tenho visto necessidades, irmão. Eu não tenho tido essas oportunidades ainda. Entenda, você só não tem as visto. Elas estão aí. Nós somos constantemente necessitados da graça e do amor que o Senhor dá. Que o Senhor, por meio dos dons que o Senhor distribui aos santos.
nós somos necessitados. E nós chegamos aqui então no nosso terceiro ponto. Sabemos que o amor precisa ser conhecido. Nem todos sabem o que é amor. Mas o Senhor nos revela o que é amor e que esse amor é sacrificial, abnegado. Mas precisamos então agora aplicar isso. Quem ama a Deus, cuida dos seus irmãos. Se você então conheceu esse amor, se você então entendeu realmente o que é o amor, você irá aplicar isso de forma concreta na vida de outros. É isso. Você foi alvo do amor de Deus, Deus te amou, você sabe o que é amor, você entendeu que Deus tomou a iniciativa, mesmo sem que você merecesse, Ele foi lá e te deu esse amor, Ele manifestou esse amor a você, sem que você pudesse retribuir a Ele. E você percebeu então que teve um custo incalculável para você. Que embora tenha sido dado a você por graça, não foi de graça. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço, Ele entregou a sua vida sacrificialmente, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu conforto, Ele abriu mão de tudo aquilo que era seu por direito, porque Ele é Deus. Paulo fala sobre isso também em Filipenses, quando ele abriu mão ali de tudo para servir, para obedecer a Deus, para humilhar-se, ser zombado, ser espancado, negado, abandonado pelos seus, ser morto, tudo isso por amor ao seu povo. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? A mensagem de João então é muito clara. Viva agora de acordo com esse amor em favor de outros. E é aí que pega, né, meus irmãos? Porque quando nós entendemos, compreendemos o que é amor e o que isso demanda de nós, nós percebemos aquilo que nós não temos capacidade em nós mesmos para fazer. E somente o Senhor para nos capacitar a isso, e é isso que Ele faz, por meio do seu Santo Espírito. Essa é a mensagem de João. Viva agora de acordo com esse amor em favor de outros. Vamos ler alguns textos onde João é muito claro acerca disso, somente nessa primeira epístola. 1 João 3,16, já lemos aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Qual a conclusão agora? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 4,11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E é interessante como João, para amarrar totalmente, fechar as pontas aqui, no capítulo 5, como nós já lemos, ele deixa muito claro que esse amor não é um simples cuidado que nasce do bem-estar social. Não é porque você quer deixar um ambiente tranquilo e então você começa a ser generoso, começa a ser cuidadoso, porque tem pessoas que são assim, irmãos. Tem pessoas que aos olhos comuns, aos olhos humanos, e pessoas que não são crentes, que são altamente atenciosas, cuidadosas, amorosas, né? Pessoas que realmente gostam de se doar pelos outros, mas João deixa muito claro que amor também não é isso. Se a fonte desse amor, se aquilo que impulsiona esse amor não for obediência a Deus, fé em Cristo Jesus, não é amor também. Por mais que sejam boas ações, por mais que sejam expressões tão parecidas com o cuidado dos santos. É isso que o apóstolo João fala no capítulo 5, versículos 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, aos seus irmãos. Alguém pode dizer, ok, então eu vou amar os meus irmãos, vou cuidar deles, vou distribuir alimentos para os que necessitarem, como João disse aqui, vou dar atenção a eles, mas João dá uma advertência. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Opa, não acho que você ama só com ações, como expressões dessas, sem estar conectadas com Deus, não. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus
e praticamos os seus mandamentos. Fé, obediência e amor. Tudo conectado. João entendia muito bem o que significava isso, irmãos. O evangelho que ele escreveu, ele traz vários textos sobre isso. Mas tem um que se destaca. Eu gostaria de finalizar nossa reflexão hoje com esse texto. Evangelho segundo João, capítulo 21. A partir do versículo 15. Finalzinho desse evangelho, o Senhor Jesus Cristo já se apresentou, Cristo ressurreto, diante dos seus apóstolos. E aqui, nós temos um momento muito singular de restauração da autoridade de Pedro, após ele ter negado a Cristo 3 vezes. Pedro é questionado pelo Senhor sobre o seu amor. E aqui o intuito principal é restaurar Pedro como o líder ali em meus apóstolos. Restaurar a sua posição de autoridade ali. Por isso ele faz isso publicamente. Mas existe um ensino muito precioso aqui, meus irmãos. O Senhor pergunta a Pedro, por 3 vezes: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E o Senhor repete isso. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, porque Pedro lembrou que por 3 vezes ele negou o Senhor. E ele percebeu aqui que o Senhor estava relacionando aquela quebra de compromisso anterior com esse que estava sendo feito aqui. Tu me amas? E ele respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. É interessante, irmãos, aqui, porque o Senhor estava restaurando a Pedro ali em meio aos demais discípulos, estava apontando para a quebra de compromisso que ele teve anteriormente, mas agora esse compromisso que estava sendo restaurado não estava sendo restaurado diretamente com o Senhor Jesus Cristo, mas com as ovelhas dele. É por isso que em cada vez que ele perguntava: tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Essa é o centro da mensagem que João leva para a sua epístola. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Aqui, irmãos, nós temos essas 2 palavras, apacenta e pastoreia, que trazem a expressão, a ilustração do cuidado para com o rebanho. De suprir o alimento para o rebanho. De conduzir o rebanho, de proteger o rebanho, de edificar, de trazer o bem para aquelas ovelhas que estão debaixo daquele pastoreio. E você pode pensar agora que esse texto está ensinando, então, somente o papel da liderança em prover tudo isso para o corpo de Cristo, para as ovelhas do Senhor. Mas não é, meus irmãos. Assim como nós vimos em Efésios 4, acerca dos dons que foram dados, o Senhor não estabelece aqui ofícios, não fala sobre ofícios e posições. Ele está indicando por meio de verbos e não de substantivos, ele está indicando ações a serem tidas por Pedro. Se você me ama, expresse esse amor cuidando das minhas ovelhas. Tanto é verdade isso que João, aquele que ouvia essa conversa, eu não vou ler agora, mas se os irmãos perceberem, lerem depois, João estava ali por perto, tanto é que após Pedro saber de como ele morreria, ele olha para o Senhor e diz: e aquele ali, né, que é João, né? Aquele ali que para quem o Senhor disse quem te trairia, o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente João estava ali por perto, ouvindo aquela conversa. Por isso ele descreveu em seu evangelho. Mas ao ouvir isso, meus irmãos, João trouxe todo um corpo de ensino, de instrução, tomado por essa relação entre amar a Cristo e cuidar das ovelhas. Ele trouxe tudo isso por meio da sua primeira epístola, que foi enviada à igreja do Senhor.
as próprias ovelhas, ao povo de Deus, para que estes cuidassem uns dos outros. Desculpa. João aplicou isso no meio do rebanho, de maneira muito clara, a todos os crentes, a todos aqueles que conheceram a Deus, a todos aqueles que nasceram de novo. Cada um em sua função no corpo. Aqueles que são pastores, pastoreando. Aqueles que são membros, pastoreando de outra forma, cuidando de outra forma, exercendo o dom do pastoreio, edificando uns aos outros. Cada um de acordo com o dom que recebeu do alto. Meus irmãos, é absurda e perversa a ideia de que todas as questões relacionadas ao cuidado da igreja, ao cuidado dos irmãos, devem ser solucionadas pelo pastor, pela esposa do pastor, pelos líderes da igreja, por um grupo específico. Não dá, meus irmãos. Deus não nos dotou com todos os dons. Deus não dotou a liderança da igreja, alguns homens, com todos os dons. Não dotou. Todos nós, irmãos em Cristo, necessitamos do cuidado de uns para com os outros. Todos. Existem dons que foram entregues a você que te capacitam a edificar, a trazer o arrependimento, a apontar para Cristo, irmãos nossos, que nem o pastor Elivando, nem eu, nem qualquer um outro líder que se levante nessa igreja, que seja levantado pelo Senhor nessa igreja, conseguirá alcançar. Porque o Senhor, Ele deu o corpo para que mutuamente estes possam edificar uns aos outros. Vocês não foram chamados, irmãos, apenas para ouvirem sermões e serem instruídos teologicamente. De que adianta, meus irmãos, conhecimento teológico, se a sua família e os seus irmãos não experimentam os frutos disso? De que adianta? De que adianta você conhecer as doutrinas e toda a instrução importantíssima que você tem recebido aqui, se isso não é expressado à sua família, aos seus irmãos? Se isso não rende frutos, de que adianta? Mas a partir desse conhecimento e do amor de Deus em cada um de nós podemos expressar esse amor verdadeiro por meio do cuidado de uns para com os outros, edificando uns aos outros, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós cantaremos uma música maravilhosa no nosso retiro. Teu povo. Linda. Que fala que nós somos as mãos e os pés do Senhor Jesus Cristo em meio ao povo de Deus. E nós somos. Mas nós somos também, meus irmãos, o olhar misericordioso do Senhor. O toque consolador da mão do Senhor. O tom amoroso da voz do Senhor. Como povo de Deus, nós somos capacitados pelo Senhor a cuidarmos uns dos outros. Não confunda esse cuidado com o serviço que você faz na igreja. O serviço que você faz na igreja é importante. Os serviços que nós temos aqui nas escalas, em meio à treliça que nós edificamos, é importante. Agrada ao Senhor, mas não confunda isso como cuidado que vem do amor de Deus. Esse não é todo o amor. Esse não é todo o cuidado. Nós precisamos cuidar da videira também, dos nossos irmãos. Pense sobre isso. Eu espero que os irmãos lembrem disso quando estivermos refletindo sobre o aconselhamento da igreja local, no retiro e depois, que nós continuaremos aqui na igreja. Lembre sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a essência desse amor e sobre essa relação entre amar a Deus e cuidar dos nossos irmãos. Prepare-se para isso. Você precisará da instrução, sim. Você precisará ser edificado por meio da palavra, sim. Mas prepare-se para lutar continuamente contra a sua carne, contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o seu pecado, para que você possa continuar enxergando a necessidade de cuidar um dos outros. Porque se não for assim, o conhecimento não te impulsionará. É preciso luta contra a carne.
É preciso manifestação desse amor. É preciso retirar esses entulhos que este mundo, tenazmente, continuamente, tenta lançar sobre nós. E lança sobre nós. Para que não enxerguemos o que é o amor de Deus. Você precisará se preparar para não transformar tudo isso em uma atividade social, em uma boa ação ou uma forma de exercer autoridade sobre alguém que está caído e se sobressair. Você precisará lutar. É isso que Paulo fala, é isso que o apóstolo João fala no último capítulo de 1 João. Não negligencie os dons que foram entregues a você, meu irmão. Não negligencie. O Senhor capacitou a sua igreja com dons. Não negligencie tais dons. Você prestará contas de cada um diante do Senhor. A voz do seu irmão clamará diante do Senhor, solicitando ajuda, clamando, chorando por aquilo que não tem recebido e que foi entregue para ser dado a ele. Vamos orar. Ó Senhor, nós somos o teu povo, comprado pelo sangue de Cristo, sem qualquer mérito em nós, sem qualquer capacidade em nós mesmos. Mas aquilo que faltava em nós, tudo que faltava em nós, o Senhor nos deu por meio do teu Santo Espírito. Somos indesculpáveis. Lançamos tantas desculpas, mas somos indesculpáveis. Falhamos tanto, Senhor, no cuidado para com os nossos irmãos. Tantos já se perderam por essas falhas nossas. Tantos outros poderiam estar aqui conosco agora, se não fôssemos tão omissos, se não negligenciássemos tantos dons que o Senhor nos dá. E por isso nós te pedimos perdão. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça enxergar tudo isso. Que o Senhor nos ajude removendo de nós os entulhos, usando instrumentos do Senhor para que possamos ouvir a tua voz e amar de acordo com o amor que recebemos do Senhor. Que todas as vezes, Senhor, que nós coloquemos esse amor como algo abstrato, o teu Santo Espírito nos conduza à reflexão de que esse amor ele só existe realmente, ele só foi conhecido realmente quando nós o aplicamos à vida dos nossos irmãos, de maneira concreta, sacrificial, em favor de outros, assim como recebemos o Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nos ajuda em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.